Estamos aqui reunidos para celebrarmos o Dia da Liberdade e da Democracia. Nunca é demais comemorado, com fragor e regozijo, como uma das mais importantes datas nacionais. Este é o regime político que escolhemos de forma convicta. Já lá vão 32 anos. É a ocasião para comemorarmos os valores comungados pela generalidade da nação cabo-verdiana, com sentimento de satisfação por um percurso que nos orgulha a todos e, ao mesmo tempo, refletirmos sobre os tempos de hoje e o futuro que podemos construir. Mas permitam-me que inicie a minha mensagem com um olhar de fora para dentro, a propósito de acontecimentos recentes que tiveram lugar no Brasil e que configuram um alerta vermelho e um aviso à navegação para todos os países que optaram pela democracia como regime político. É oportuno relembrar que os lamentáveis episódios ocorridos neste domingo remetem-nos para eventos semelhantes, também relativamente recentes, e que a todos surpreenderam pela sua ousadia e por terem acontecido num outro país com uma profunda e já consolidada tradição democrática. Por acontecerem nesses países de democracias já enraizadas, com as suas instituições a funcionarem normalmente e aparentemente a salvo destes riscos, leva-nos a concluir que o maior perigo de uma democracia advém justamente do facto de julgarmos que ela não corre perigo. Fica claro que a nossa obrigação hoje é de questionar sobre a irreversibilidade da democracia entre nós e em outras paragens, principalmente quando cresce o número de países com regimes mais autoritários. É evidente que a democracia é uma planta muito frágil que deve ser permanentemente cuidada com muito desvelo, sob pena de se ir silenciosamente murchando. Infelizmente, somos levados a concluir que a democracia se encontra sob ataque, sofrendo erosão e recessão por forças que, no seu bojo e aproveitando-se dos seus nutrientes, veja-se, por exemplo, que os manifestantes de Brasília recorreram ao sagrado direito à liberdade de expressão e de manifestação para instigarem à violência, ao ódio, ao desrespeito e à destruição, dizia, aproveitando-se dos seus nutrientes, as tais forças investem contra as instituições democráticas, provocando fissuras nos seus pilares. Daí resulta a enorme complexidade do regime democrático nos tempos de hoje. Invoca-se a democracia para destruí-la. Atos aparentemente democráticos são intencionalmente realizados para provocar a subversão à ordem constitucional, o desrespeito às regras do jogo e aos órgãos de soberania, criando um ambiente de confusão
e de caos, favorável ao crescimento dos extremismos, do iliberalismo, do populismo e do autoritarismo. Aproveito esta oportunidade para repudiar mais uma vez os referidos atos ocorridos nesse país irmão e expressar toda a solidariedade aos representantes legítimos do povo brasileiro, com destaque para o presidente Lula da Silva, e que foram escolhidos recentemente em eleições transparentes, livres e justas, e assim reconhecidas pela comunidade internacional. Nestes dias, assistimos às revoltantes cenas da invasão e depredação com incalculáveis danos patrimoniais e de imagem que tiveram lugar em edifícios símbolos do poder democrático, com a intenção clara de sequestrar e tomar de assalto e destruir a democracia. Face a todos esses atos abomináveis, temos que reforçar o nosso compromisso com a democracia, que terá os seus defeitos por não ser perfeita, obviamente. Ela dá muito trabalho, é certo, mas continua a ser o único regime aceitável, já que outros têm sido experimentados, tendo-se mostrado ser sempre o melhor dos piores regimes políticos. A democracia é o império da lei e é nosso dever protegê-la e defendê-la contra todas as tentativas visando o seu aniquilamento, ou seja, contra o extermínio do Estado de Direito. Devemos, pois, com serenidade, refletir sobre os desafios e os perigos que a democracia enfrenta, tanto em Cabo Verde como em outras latitudes. Há que evitar os discursos inflamados e a polarização excessiva, a demagogia e o populismo externados por radicais que, através de soluções simplistas, exploram a ineficácia do sistema, as imperfeições e os desencantos de determinados segmentos da população. Muitas vezes recorrem ao discurso do ódio e à violência, provocando rupturas e fissuras no sistema democrático, porém, sem nunca resolver os problemas. Vale realçar que a violência e o desrespeito são argumentos de quem não tem argumentos e que a mentira se combate com a verdade. As tentativas de subversão da democracia requerem uma resposta contundente. As contemplações, inações ou omissões podem custar muito caro no futuro. Passados 32 anos sobre a data que ficou referenciada como sendo o Dia da Liberdade e da Democracia, Cabo Verde contabiliza ganhos, principalmente pela estabilidade política, forças políticas que se sucedem à frente dos destinos do país, sem sobressaltos e sempre com respeito pelas escolhas feitas nas urnas. A nossa democracia é geralmente apontada como referência pela comunidade internacional. Mas temos que estar conscientes dos desafios que ainda enfrentamos, da aparente regressão em alguns domínios, principalmente na dificuldade em conseguir consenso e dos esforços necessários para o seu permanente aperfeiçoamento e sua melhor credibilização.
Temos que cultivar o respeito pela legalidade democrática e pela ética republicana, sobretudo por parte das autoridades. Caso contrário, estaremos a resvalar para a banalização das instituições, para o seu desgaste, cedendo lugar ao populismo, ao advento de forças iliberais, autoritárias e extremistas, portadoras de problemas graves para a vida democrática do país. A forma ligeira e desrespeitosa como se discute determinadas questões políticas essenciais pode originar cansaço e descrédito em relação à política, aos políticos e às instituições, o que só desvaloriza a democracia. Cabe, pois, tudo fazer para reforçar as instituições enquanto pilares do sistema democrático, valorizar a política, os políticos e os partidos e qualificar a democracia. Reitero a necessidade de cada vez melhor entendimento e cooperação entre os órgãos de soberania e uma leitura adequada de determinados conceitos, nomeadamente a interdependência e separação de poderes, podendo sempre contar com a disponibilidade institucional do Presidente da República para a busca dos melhores entendimentos. A democracia é também um regime de instituições, enquanto estruturas, normas, regras, hábitos mentais e costumes. Temos que reforçá-las e melhorar o seu desempenho através da disponibilidade para o diálogo e a procura incessante de consensos. Só se consegue construir a democracia com democratas genuínos, com todo o mundo a conversar, a debater de forma salutar, recuperando as boas relações entre políticos, vizinhos, colegas de trabalho, classes profissionais, academia, etc. Desta forma, com pedagogia, estaremos a dissipar o clima de crispação, algumas vezes presente, e contribuir para o diálogo, tolerância, cooperação e confiança. A democracia é constituída com os nossos dissensos e divergências, mas ela também exige a convivência pacífica, diria, respeitosa entre todos, com a maioria a preocupar-se com as minorias, sendo certo que nem mesmo uma maioria absoluta quer dizer poder absoluto. São sempre desejáveis e necessárias a busca e obtenção de consensos, o que beneficia os cidadãos, credibiliza as instituições democráticas e facilita o revezamento de papéis, como sempre sucede em democracia. Quanto maior o respeito pelo adversário, maior é o contributo para a elevação do debate político. Mais cultura democrática significa melhores condições de fala e maior disponibilidade do outro para ouvir. Sublinho aqui a necessidade de reaprendermos a escutar e a discutir. A necessidade de reaprendermos a escutar e a discutir. É possível divergir com elegância, respeito e consideração. Na democracia há situação e oposição. O governo governa e a oposição faz o seu papel, sempre com respeito mútuo. Daí ser indispensável o diálogo, entendimentos e consensos entre as forças políticas, com vista à implementação das políticas públicas,
na busca do bem comum, principalmente quando somos assolados por múltiplas crises. É igualmente pelo diálogo e pela concertação que esta Assembleia irá resolver a questão dos órgãos externos ao Parlamento, de forma a suprir uma falha que já se vem arrastando há anos e que agora vejo que há manifestações das partes no sentido da sua resolução, respondendo aos ditames constitucionais. Uma comunicação social livre, forte e independente contribui para uma boa saúde da democracia. Esta fica sempre mais frágil se a imprensa se cala ou se acovarda. Os inimigos da democracia dificultam a vida a uma imprensa livre para também enfraquecerem a resistência dessa mesma democracia. Temos que evitar tanto a censura como a autocensura e trabalhar para que Cabo Verde volte a subir no ranking de liberdade de imprensa. Reconheço o enorme trabalho que os profissionais da comunicação social, aqui e na diáspora, em órgãos nacionais e internacionais, públicos e privados, vêm realizando em prol da liberdade e da democracia. Presto a minha singela homenagem àqueles que, infelizmente, deixaram o nosso convívio neste último ano. A democracia não se esgota apenas na realização da eleição, por mais que ela ocorra com pontualidade e os seus resultados sejam sempre respeitados. A nossa não vai bem quando cerca de 73 mil cabo-verdianos vivem em situação de extrema pobreza e aproximadamente 46 mil em situação de crise alimentar aguda. O desemprego jovem é elevado, a inflação atinge principalmente as famílias mais carenciadas e a desigualdade aumenta. De salientar que a condição de pobreza não é uma opção, sendo que ela fere a dignidade humana e é um terreno fértil para o condicionamento do voto. Constata-se a urgência de uma reforma global do Estado e da administração pública, com medidas estruturantes, adequando as suas dimensões às reais necessidades do país, reduzindo custos, potenciando ganhos de eficiência e de eficácia, com mais flexibilidade e respondendo com mais sofisticação aos ingentes desafios do atual contexto socioeconômico. Bem concebida e executada, ela será capaz de ter efeitos na redução das despesas de funcionamento do Estado, libertando meios para o combate à pobreza e às desigualdades, contribuindo efetivamente para que uma larga franja de cabo-verdianos das classes mais desfavorecidas possa ter acesso a mais recursos de forma a poder ter uma vida mais digna. A democracia também se realiza e se cumpre a Constituição quando os cabo-verdianos tiverem melhores condições de mobilidade entre as ilhas, quando os órgãos de regulação tiverem bom desempenho, quando a justiça for mais célere e diminuir a sensação de impunidade, quando a violência urbana for reduzida através de estratégias capazes de agir mais na prevenção do que na repressão. Agradecendo o convite para, através desta Casa da Democracia, dirigir-me a todas as cabo-verdianas e a todos os cabo-verdianos, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, termino apelando
ao concurso de todos, para juntos trabalharmos no sentido de aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa democracia, que é, acima de tudo, uma construção coletiva e para benefício de todos, sem exceção. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Cabo Verde. Muito obrigado pela vossa atenção.